E eu quero começar a mensagem hoje. Nosso tema é: não pare. Não pare. Pastor, de novo? Porque nós somos tentados a parar 24 horas por dia. Quando a gente entra nas redes sociais, quando a gente liga uma televisão, muitas vezes quando a gente conversa com um amigo na empresa, muitas vezes até dentro da igreja, nós somos tentados a parar. E nós vamos aprender com os discípulos. O que eles deixaram de fazer para parar. Mas ainda bem que o Senhor Jesus foi atrás deles e não deixou eles pararem. Então o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 diz assim: depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Quem disse vou pescar? Quem disse vou pescar? Os outros nem estavam pensando em pesca. Mas bastou um dizer eu vou pescar. Olha a fala dos demais. E eles disseram, nós vamos com você. Pastor, qual o problema de ir pescar? O problema é quando você quer ir pescar e você não foi chamado para pescar. Todos esses homens, principalmente Pedro, eles eram profissionais da pesca. Se tem uma coisa que eles sabiam fazer, era pescar peixe mesmo. Eles tinham uma indústria de pesca. Então eles tinham todas as técnicas da pescaria. Mas um dia, preste atenção, o Senhor Jesus Cristo teve um encontro com Pedro, Simão Pedro, e Jesus disse, Pedro, a partir de hoje, eu farei de vocês pescadores de homens. Em algumas versões, pescadores de peixes, de almas, pescadores de almas. Então a partir daquele momento, a Bíblia diz que eles deixaram a rede, eles deixaram o barco, e eles passaram a seguir o Senhor Jesus. Eles passaram agora a ministrar sobre a vida de homens, ministrar cura, restauração, ministrar transformação, libertação na vida de pessoas. Então agora, eles não viviam mais da pesca, agora eles viviam de ministrar a palavra de Deus. Só que, quando o Senhor Jesus Cristo morre e é sepultado, os caras entram em depressão. E aí Pedro esquece do seu chamado, Pedro esquece da fala do Senhor Jesus Cristo, do seu mestre, e ele diz o quê? Eu vou pescar. O mestre não está aqui para a gente sair para evangelismo. Meu líder de célula não veio hoje, então não tem célula, vou embora. O pastor não está aí, então não tem culto. Os irmãos do louvor não chegaram, então não vai ter adoração. A coisa apertou lá em casa, então esse mês não tem dízimo. A esposa está impossibilitada de atender as minhas necessidades sexuais, então vai ter traição. Não tem fidelidade. Ou seja, quando o calo aperta, eles esquecem do seu chamado. Quantas vezes, irmãos, nós esquecemos que somos discípulos de Jesus? Esquecemos que somos crentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Basta alguém pisar no nosso calo e já sai aquele palavrão. Basta alguém nos confrontar e já vem uma palavra negativa. Basta alguém olhar diferente para a gente e vem um pensamento maligno. Basta a economia apertar um pouquinho, a gente pensa em desistir. Basta a esposa, o esposo não fazer algo que nós gostaríamos de fazer, já pensamos no divórcio. Esquecemos da nossa real identidade. Esquecemos quem nós somos. Foi assim com Pedro e foi assim com os demais. Quantas pessoas eu já vi na minha caminhada cristã? Quantas pessoas eu já vi no meu ministério pastoral, por causa de outros pararem no meio do caminho? Alguém diz, eu estou saindo da igreja. Aí o outro diz, eu também estou. Um dia um irmão disse assim, pastor,
eu só não saí da igreja naquele ano porque irmão tal não saiu. Eu disse, puxa, a minha credibilidade com você está zero, hein? Porque o seu referencial é o irmão tal, que hora está lá embaixo, hora está no meio, não está nem no topo, está no meio, na média, e daqui a pouco está lá embaixo. Aí sobe para a média, daqui a pouco está lá embaixo. A vida não sai do lugar. Aí eu disse, mais cedo ou mais tarde esse camarada vai sair. Ele não está aqui por causa de Jesus. Ele não está aqui porque ele entende que o pastor é a cobertura espiritual dele, é o referencial para ele. Ele está aqui por causa de um amigo. O amigo saiu, meses depois ele saiu, divorciou e está aí enrolado com outra mulher até hoje. Sabe por quê? Porque ele nunca entregou a vida para Jesus. Ele nunca entregou a vida para Jesus. Ele não sabe quem ele é. Pedro ainda não sabia quem ele era. Os demais também ainda não sabiam. Porque Jesus avisou que ia morrer. Ele disse, é necessário que o Filho do Homem morra. Pedro até quis defender Jesus. Quis livrar Jesus da morte. Quis livrar Jesus da cruz do Calvário. Ao ponto de Jesus dizer, Pedro, para trás de mim, Satanás. Você não vai impedir eu passar pela cruz. Você não vai impedir o sacrifício. Eu vim para isso. Jesus sabia quem ele era. Jesus conhecia a sua real identidade. E Pedro, na hora que Jesus é sepultado, a Bíblia diz que ele entra em depressão. Primeiro ele negou Jesus. E ele disse que morreria no lugar de Jesus. Cuidado com o que você fala, irmão. É melhor não falar e esperar acontecer. Às vezes é melhor não falar, espera. Porque às vezes você fala demais sem pensar, e quando o calo aperta, você não aguenta a pressão, e aí fica feio para você. Se Pedro talvez não tivesse falado, Jesus, eu morro no seu lugar, mas o Senhor não vai morrer. Se talvez ele não tivesse falado isso, seria melhor para ele. Mas ele se precipitou nas palavras. E o que acontece com Pedro? Ele vai pescar. E os demais, porque estão em cima do muro, porque estão indecisos. Sabe aqueles crentes que ficam com um pé na igreja e outro no mundo? Parece que acredita, mas não acredita. Está sempre com a pulga atrás da orelha. Sabe aqueles crentes meio apático, meio anêmico, que não toma uma decisão, não veste a camisa do Evangelho, não assume o compromisso com Deus, vem na igreja, frequenta o culto, mas não diz, pastor, vamos evangelizar, vamos até a última casa, vamos visitar os doentes nos hospitais, vamos para os presídios, vamos para os guetos, vamos pastor, doar a cesta básica, vamos pastor, abrir mais uma igreja, vamos pastor, qual o próximo curso aí? Eu quero aprender, eu quero fazer, assim como se derramaram na minha vida, eu quero me derramar na vida de outros, vamos lá pastor. Não, vem, entra os desafios, olha para um, para outro, acha que é para todo mundo e menos para ele. Parece que acredita, mas não acredita. Irmão, não dá para ver assim. Os caras estavam assim, sabe, do movimento, da multidão. Legal, onde Jesus estava tinha multidão, Onde Jesus estava tinha milagre. Onde Jesus estava tinha aplauso. Onde Jesus estava tinha gente doando. Ah, irmão, como é legal você andar com um líder que é bem quisto, que é bem visto, que é bem aceito, que é aplaudido. Onde ele semeia, então quando ele semeia, ele também tem colheita. Onde ele chega, ele tem colheita. E todos que estão à sua volta também têm colheita. Como é bom, como é maravilhoso. Imagina para os pescadores, para Pedro, que só vivia em alto mar, agora ele vive no meio da multidão. Imagina para os demais, a mesma coisa. Mas a vida não é só de multidões. A vida não é só de aplausos. A vida, como eu disse domingo, não é só de vitórias. Tem hora, meu irmão, que vai ser você e Deus. Sua esposa não vai conseguir te ajudar. Seu marido não vai conseguir te ajudar. Seus pais não vão conseguir te ajudar. Seu filho não vai conseguir te ajudar. Ninguém, é você e Deus. É a sua experiência com Deus. É joelho no chão, é jejum, é oração, é leitura da palavra. É vida com Deus, meu irmão.
Pastor não segura ninguém na igreja. Pastor não salva ninguém. Bispo, líder de célula, discipulador não salva ninguém. Pode inspirar, mas não salva ninguém. Tem horas que a gente não tem palavras, não tem resposta para as interrogações das pessoas. Mas tem um que tem. Aleluia. Tem um que, se você dobrar o joelho, é batata. Ele responde. Até que naqueles momentos que você não sabe nem o que falar, mas ele já sabe o que você precisa. Só o fato de você se colocar na presença dele, aleluia, isso já diz muito a seu respeito. Então, Pedro diz, Simão Pedro, e eles disseram, os demais disseram, nós também vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Puxa vida. Irmãos, preste atenção comigo. Daqui a pouco vai terminar a reunião. Você vai para casa. Alguns a gente vai ver, nós vamos nos encontrar com alguns no domingo, pela manhã, à noite. Talvez no mercado, amanhã, no trânsito, em algum lugar. Mas deixa eu te falar, os discípulos moravam com Jesus. Os discípulos comiam com Jesus. Os discípulos dormiam na mesma casa que Jesus. Os discípulos, eles tomavam café juntos com Jesus. Os discípulos estavam em todo momento com Jesus, por 3 anos e meio com Jesus. Quando Jesus chega na praia, a Bíblia diz que eles não o reconheceram. Você sabe que tem hora que a gente também não reconhece Jesus? Na hora que a gente nega a nossa fé, na hora que a gente acha que não tem saída, na hora que a gente fica desacreditado da nação, da política, na hora que nós desacreditamos de pessoas, nós estamos desacreditando de Jesus. Na hora que nós acreditamos que nós não somos mais capazes de realizar os nossos sonhos, de cumprir o nosso chamado, nós não estamos reconhecendo Jesus. Eles não reconheceram Jesus. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Olha a preocupação de Jesus. Os caras tinham que estar pregando o evangelho, estão pescando. Pescaram a noite toda e não pegaram nada. Você acha que Jesus não sabia que eles não tinham pescado nada? Lógico que sabia. Jesus é Deus, onisciente, onipresente, está em todos os lugares e sabe de todas as coisas. Mas Jesus fez questão de perguntar, sabe por quê? Porque muitas vezes nós mentimos para Jesus. Eu falei de trazer envelope, isso aqui é uma mentira para Jesus, vazio. Sabe, irmãos, aquele momento que a gente poderia vir ao culto e não vem porque não quis. E a gente mente para nós mesmos, eu estou muito cansado, eu estou com dor de cabeça, hoje eu não posso ir, mas você poderia vir, você sabe que poderia. Mas você sabota você mesmo, você está mentindo para Jesus. E Jesus diz, filhos, vocês pegaram alguma coisa? Vocês têm alguma coisa para comer? E eles disseram, não temos nada, não pegamos nada. Talvez você está nessa condição hoje à noite aqui nesse auditório. Talvez você está nos acompanhando pelo campus online também nessa condição. Você não tem pego nada, a sua vida está zerada. Quem sabe você se vê andando para trás. Você está em decadência, muitas vezes financeira, muitas vezes sentimental, moral, emocional, espiritual. Se Jesus chegar para você hoje e falar, filho, tem alguma coisa aí para comer? Qual seria a sua resposta? Será que seria, Senhor, eu não tenho nada? E o Senhor Jesus Cristo disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. E eles lançaram, e não conseguiam recolher a rede, de tal era a quantidade de peixes. Olha a diferença, irmãos. Preste atenção. Olha a diferença de você pescar só na técnica, de você viver a sua vida só no achismo, só no seu conhecimento humano, só na sua experiência de vida. Porque o que a gente encontra de crente cheio de experiência,
O que a gente encontra de crente, né, pastor Jovelino? Querendo ensinar a gente a ser pastor, mas não ganha uma vida para Jesus. Não visita uma pessoa no hospital. Não batiza uma alma por ano. Mas quer ensinar a gente a ser pastor. Quer ensinar a gente a ser crente. O que tem de gente que vive a vida só na base da técnica, do conhecimento, do achismo, da experiência, na força do braço. Olha a diferença. Pesca a noite toda e não pegaram nada. Mas debaixo de uma palavra. Um comando de Jesus. Não foram vários comandos. Um comando. Permitindo Deus, eu vou nesse mar aqui. Todas as vezes que eu fui a Israel, eu tive essa experiência. Eu vou gravar um vídeo lá no meio desse mar. E eu lembro até hoje, a primeira vez que o guia explicou por que Jesus mandou. Você já fez essa pergunta? Por que Jesus mandou lançar a rede do lado direito do barco? Porque simplesmente Jesus não falou, lance a rede. Mas ele fez questão de falar, lance a rede do lado direito do barco. Por quê? Possivelmente o guia vai parar novamente o barco nesse ponto. E ele vai falar, foi desse lado. E tem a hora certa da gente ir lá nesse mar. E a hora que, é mais ou menos, aproximadamente a hora que Jesus teve encontro com os discípulos. Por que do lado direito? Primeiro, se pesca na madrugada. Porque a água está fria e os peixes sobem para a superfície da água. De madrugada a água está fria, os peixes sobem. Ao amanhecer, o sol começa a nascer, esquenta a água, os peixes descem. Então, quando Jesus diz, lancem a rede do lado direito do barco, é porque, primeiro, era de manhã, o sol já tinha nascido, estava batendo exatamente ao lado direito do barco. Então, preste atenção, humanamente falando, a possibilidade deles pegarem algum peixe do lado direito do barco era quase que zero. Era quase que zero. Porque se Jesus falasse, lance a rede, e eles lançassem do lado esquerdo, eles diriam, mas do lado esquerdo não tem sol. Não é assim que alguns malucos tentam explicar a travessia do Mar Vermelho? Tinha uma época do ano que a água se baixava. A água baixava. Então por isso que eles passaram, atravessaram o Mar Vermelho. Mas então, se isso for verdade, existe um outro milagre. Porque a turma de Faraó morreram afogados logo em seguida, no mesmo ponto que os discípulos, que o povo de Deus passou terra seca. Então não tem desculpa para a palavra de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Então Jesus diz, lancem a rede do lado direito. E a Bíblia diz que a rede quase se rompeu. Tal era a quantidade de peixes. Irmãos, primeiro, para você não parar, você tem que saber quem é o seu Deus. Primeiro, você tem que saber quem é o seu Deus. Ele não falha. Ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Primeiro, ele disse que morreria, morte de cruz. Ele morreu. Já era motivo para eles não duvidarem. Porque ele não tinha cometido pecado nenhum. Ele não tinha confrontado ninguém. Ele não tinha feito mal a ninguém, só tinha feito bem. Então, se ele morreu morte de cruz, sem ter dado motivo, e ele disse que morreria e ninguém acreditava que ele ia morrer morte de cruz, já era para eles terem acreditado. Mas mesmo assim eles não acreditaram. Ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Era pelo menos eles esperarem o terceiro dia chegar. Mas eles não esperaram. Por que não esperaram? Porque eles não sabiam de fato quem era Jesus. Eles não acreditavam de fato quem era Jesus. Eles viviam no barulho da multidão. Tinha milagres, tinha aplausos. Todo mundo queria estar com Jesus. Então preste atenção, para você não parar, busque saber quem é o seu Deus. Segundo, para você não parar, acredite que todas as promessas que Ele prometeu irão se cumprir. Ele disse que o choro pode durar uma noite. Preste atenção. O choro pode até durar uma noite. Mas Ele disse também que a alegria vem, então a alegria vai chegar. Você pode estar vivendo essa noite de choro hoje.
Você pode estar vivendo essa noite de lamento hoje, mas não desista, não pare, porque vai amanhecer. Aleluia. Você não entendeu? Vai amanhecer. E quando amanhecer, sabe quem chega com o amanhecer? A alegria. Sorri aí. Fala, chega logo o amanhecer. Chega logo o amanhecer. Porque com o amanhecer chega a alegria. E quem está alegre sorria. Quem está alegre aplaude. Quem está alegre dá glória a Deus. Quem está alegre faz barulho. Aleluia. Glória a Deus. Faz mais barulho. Você precisa entender quem você é em Cristo Jesus. Porque o tempo todo nós somos desafiados, irmãos. O tempo todo. É no trânsito, é na empresa. São nas redes sociais, em todos os lugares. Satanás querendo nos provocar. Para a gente sair do pedestal. Sair da nossa posição. Mas olhe para o seu irmão e diga, nós não vamos sair da nossa posição. Diga, nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Na hora que o calo apertar lá na empresa, na hora que o confronto surgir lá em casa, você vai saber quem você é. Diga, não, Satanás está querendo que eu desista, eu não vou desistir. Satanás está querendo que eu fale um palavrão, não vou falar. Satanás até deu vontade, mas não vou falar, eu vou dar um glória a Deus. Porque a vontade de Deus não tira da gente. Porque se Deus tirasse a vontade de falar palavrão, se Deus tirasse a vontade de pecar, nós seríamos um robô, uma marionete nas mãos dele. E Deus não tem marionete, Deus tem filhos livres, libertos, para fazer o que quiser. Paulo disse, posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Posso falar palavrão? Posso. Posso xingar? Posso. Posso chutar o pau da barraca? Posso. Mas isso não condiz com o discípulo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. A gente vence na oração. A gente vence para o mundo calado, mas falando com Deus. É isso que a gente precisa entender. Talvez você está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez. Eu quero declarar sobre a tua vida, você não vai parar. E eu vou dar a oportunidade para você entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Para você receber uma identidade dos céus, de fato quem você é, desde quando você nasceu. O pecado que vai nos distanciando de Deus. Interessante, que o Senhor Jesus Cristo mandou eles lançarem a rede, eles lançaram, tiveram a pesca maravilhosa. A Bíblia diz que os outros discípulos vieram no barco, arrastaram a rede, cheias de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia e tinha 153 grandes peixes. Interessante que a Bíblia faz questão de contar, de falar o número de peixes e dizer que eram peixes grandes. Sabe por quê? O que Deus tem para você não é coisa pouca. E tem mais ainda, não é coisa pouca e são coisas grandes. Irmãos, nada contra a pescaria, nada contra nenhuma outra profissão, nada. Mas deixa eu te falar, o Senhor Jesus tinha chamado eles para uma posição mais nobre. Meu irmão, pescar, essa pesca normal no rio, ser um executivo de uma empresa, ser um empresário, é bênção, mas é temporário. Tudo que você faz aqui através de um CNPJ, em uma faculdade ou para alguém, é temporário, preste atenção. Mas ganhar alma, servir ao Senhor Jesus Cristo, é eterno, é para sempre. A Bíblia diz que o reino dele é um reino eterno. Tudo que você faz para Deus, você faz para a eternidade.
Por isso que o diabo fica irado com quem se envolve no reino de Deus. Porque tudo que você fizer para o diabo é temporário. Tudo que você fizer para você mesmo é temporário. Tudo que você fizer para essa vida é temporário. Mas tudo que você fizer para Deus é eterno. Aleluia. Deus tem muitas coisas para você. E Deus tem coisas grandes para você. Eu vejo as pessoas muitas vezes trocarem coisas eternas por coisas temporais. Enquanto nós estamos neste mundo, nós dependemos também das temporais. Mas as temporais não podem ser o nosso foco. As temporais não podem tomar 100% do nosso tempo. As temporais não podem tomar 100% do nosso coração e do nosso intelecto. As temporais têm que ter uma pequena parte do nosso coração. O nosso coração tem que ser 100% de Deus. Você pode declarar e dizer: eu sou 100% de Deus. 100% de Deus, creia nisso. Deus chamou eles para um projeto nobre. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 32 versículo 8, diz assim: o nobre, preste atenção, o nobre, coloca na tela por favor, Isaías 32, 8, o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza, aleluia, ele persevera. Fala para o irmão que está ao seu lado: você é uma pessoa nobre. Diga: você faz parte da nobreza. Agora deixa eu te falar uma coisa, não basta fazer parte da nobreza, você tem que perseverar na nobreza. Tem gente que começa o ano fazendo coisas boas, lendo a Bíblia, orando, mas lá para o mês de março, abril, ele para, ele não persevera. Tem gente que começa projetos com boas intenções, excelentes intenções, mas param no meio do caminho. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Em algumas versões, persevera. Você vai permanecer. Você não vai parar. Somente quem tem convicção que não vai parar, fica de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Permaneça de pé, em nome de Jesus. Aleluia.